Não existe coisa mais cansativa para mim do que lidar com a minha própria cabeça e as minhas emoções. Tem vezes que eu fico pensando nas minhas frustrações, nos meus medos, nos meus problemas, nas coisas que eu achei que tinha que dar certo e deram errado, nas coisas que Deus me prometeu, mas ainda não se cumpriu. Começo a pensar um monte dessas coisas e me sinto muito cansada, sobrecarregada mentalmente mesmo. Eu posso correr uma maratona e eu volto pra casa, fico até cansada fisicamente, mas fico bem emocionalmente. O problema de verdade é a minha cabeça. O cansaço mental é o que mais me rouba fé, é o que mais me rouba descanso, é o que mais me distrai, é o que mais me frustra. E no vídeo de hoje eu queria compartilhar uma palavra com você, porque esse ano eu passei por um turbilhão de problemas, mas o Senhor falou comigo muito forte sobre isso e compartilhou uma mensagem que está inclusive escrita no meu livro e nós vamos meditar nela hoje nesse vídeo. O vídeo de hoje faz parte de uma série de mensagens que o Senhor me falou num tempo de oração que eu tive recentemente. De madrugada, o Senhor me despertou com uma mensagem, com uma pergunta para trazer aqui para vocês. Ele disse: será que as pessoas que estão te seguindo, elas realmente me conhecem? Conhecem Jesus? E essa pergunta ficou martelando na minha cabeça há muito tempo. E aí eu me lembrei de tempos que eu vivi, onde eu congregava na igreja, servia em ministério, estava um tempão ali, indo todo domingo no culto, sabe? Mas não crescendo em intimidade com o Senhor, não crescendo na revelação da palavra, não crescendo internamente também no meu caráter, frutificando ali o fruto do Espírito. E eu fiquei pensando, bom, isso não aconteceu por um tempo, logo depois que eu comecei a congregar na igreja, porque de verdade eu não sabia quem era Jesus. De verdade, eu não conhecia o coração de Jesus. E eu ainda não via ele como o maior tesouro da minha vida, como eu vejo ele hoje. Hoje, não importa mais tantos problemas pra mim. Eu não me importo, entende? Nem comigo mesma. O que importa de verdade é o Senhor. E quando eu vejo que eu tô começando a me preocupar demais com algumas coisas que não são o Senhor e as coisas dele, aí eu já vejo que meu coração tá errado e o Senhor vai me guiando de volta para o caminho correto. Essa série de vídeos sobre características de Jesus, hoje nós vamos falar sobre a mansidão e a humildade do coração de Jesus. Elas são para isso, para você conhecer um pouquinho mais de Jesus e talvez entender aquilo que o Senhor quer ministrar no seu coração. Porque quem ele é diz muito sobre como nós vamos viver aqui, sobre os nossos propósitos, nossos objetivos, nossos sonhos. Todas as distorções que a gente vive, às vezes, no meio da igreja até, ou fora, enfim, todas as distorções vêm de não conhecer o Senhor, de não se dedicar a estar com Ele, passar tempo com Ele. Então nós precisamos conhecê-lo mais e mais. Então esse é o primeiro vídeo. Nós vamos fazer vários, eu não sei quantos, mas nós vamos fazer muitos vídeos a respeito de quem é Jesus. E o texto de hoje está lá em Mateus 11, 28 ao 30. Essa lição faz parte do meu livro de colorir. É a lição 18. Se você tiver o livro, você já pode ir acompanhando aí com o livro na mão. O versículo diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu gostaria de analisar com você, pedaço por pedaço, esse texto, porque eu acredito que ele tem a resposta para o nosso coração cansado. Aqui tá. É aqui onde o Senhor ensina o que a gente deve fazer quando a gente se sente assim. A primeira coisa que Jesus diz é: venham a mim. Não existe outro lugar para você descansar que não seja aos pés do Senhor. Houve um momento onde eu estava me sentindo muito cansada. Sabe quando a gente entra nessa sobrecarga mental, fica cansada e começa uma fase de ficar rolando feed sem parar, vendo séries sem parar, sabe, se enchendo de coisas que tá ok, não são pecados e tal, mas quando elas são muito na nossa vida, elas viram pecado. Elas começam a roubar o lugar de descanso
que é do Senhor. E essas coisas, na verdade, elas são tão ruins que elas não descansam a gente. Quantas vezes você foi lá nas mídias, abriu o Instagram, começou a rolar o conteúdo, e em vez de você ficar, tipo, tranquilo, relaxado, enfim, você começou a ver a vida do fulano, a vida do ciclano, e ver as coisas que você não tem, o jeito que você não consegue fazer, os planos, sonhos que você não conquistou ainda. Você começa a se comparar e aquilo começa a encher a sua mente. Coisas bobas, né? Pode ser até coisas menores, por exemplo, sei lá, eu que tô grávida agora, aí eu entro lá e tem vários vídeos sobre como cuidar do bebê, que coisa do enxoval comprar, enfim, um monte de coisa. E aí eu vou lá olhar um vídeo de itens de coisas de enxoval. E, gente, às vezes eu fico desesperada, porque existe tanta coisa pra comprar e tão cara, e eu sei que não é minha realidade. Se eu deixar aquilo entrar no meu coração, já fiquei sobrecarregada. E isso acontece, tô dando um exemplo muito bobo, mas isso acontece o tempo todo. Quando nós procuramos outro lugar para descansar que não seja Jesus, nós vamos ficar cada vez mais cansados. Então, sim, se você entendeu que você precisa mais de Jesus e por causa disso você vai acordar de madrugada para orar, vá orar de madrugada. Porque por mais que você vai dormir menos, pode ter certeza, você vai se sentir muito menos cansado. Você entende que foi o Senhor que criou você? Ele conhece o seu coração, cada pedaço dele. Ele conhece suas emoções, ele conhece tudo. E quando você vai diante dele, você vai buscar ele, você vai estar na presença dele, ele te toca de um jeito que ninguém mais faz. Ele dá descanso ao seu coração de um jeito que nada mais pode fazer. E é um descanso gratuito mesmo. Quando a gente vai aos pés do Senhor, algo acontece. Você já percebeu quando você vai ler a Bíblia e você tá lendo, talvez sua mente tá confusa, tá distraída, enfim. Você começa a ler a Bíblia e às vezes o texto nem é assim, tipo, tá falando exatamente, você não tá entendendo muito, sabe? Você tá lendo meio correndo, assim. Você tá lendo aquilo, mas só o fato de ler a Bíblia e lembrar do Senhor e lembrar das promessas dele já faz você descansar, já faz você ter mais paz, já faz você ter mais alegria. Porque esse é o jeito de Jesus. Jesus dá descanso a todos que vão até Ele. Presta atenção, é ir até Ele. Tem vezes que o Senhor vai lá buscar, mas para os filhos mais maduros, é os filhos que têm que ir atrás do Pai. Tá certo que muitas vezes o Senhor vem nos buscar porque a gente tá com o coração tão teimoso, tão fechado, tão, sabe? Que o Senhor vem, fala, às vezes manda alguém pra falar com a gente, sabe? Usa pessoas e tal, porque sozinho às vezes a gente não se dá conta. Mas nós precisamos criar essa consciência, gente, de que ir até Jesus é a resposta para o descanso. O que eu quero dizer com ir até Jesus? Eu tô dizendo de fazer devocional. Estou dizendo de congregar numa igreja, congregar num grupo de oração, talvez, sabe? Se encher daquilo que vem do Senhor. Ontem eu estava pensando que houve uma situação que me frustrou um pouco, um probleminha assim, e eu fiquei pensando naquele problema, pensando. E aquele problema, ele ficou maior do que ele deveria no meu coração. Quando eu me dei conta disso, graças a Deus me dei conta disso, eu fui ler a palavra, fui meditar e tal, orar. E esse problema diminuiu tanto de tamanho depois disso, sabe? Porque diante de ter a companhia de Jesus, diante de ter o seu amor, diante de estar com Ele, todos os problemas diminuem, ficam pequenininhos, entende? Porque o que é um problema que a gente sofre hoje comparado com uma eternidade com o Senhor, com o amor que Ele tem por nós? Então, o primeiro ensino nesse texto é: vá até Jesus para descansar. Não esqueça disso. O segundo é que o requisito para descansar em Jesus é estar sobrecarregado e cansado. Você precisa entender que você não precisa ser um super-herói diante de Deus, sabe? Você não precisa acertar sempre. Você não precisa estar pronto, limpinho, arrumadinho para daí chegar na presença do Senhor. Bem pelo contrário, o Senhor parece que Ele se agrada dos corações quebrantados, Ele se agrada daqueles que sabem que são pecadores e sabem que precisam do Senhor. Esses o Senhor parece que tem prazer em ouvir. O contexto de Mateus capítulo 11, Jesus está falando ali sobre João Batista e sobre o quanto as pessoas rejeitaram ele e rejeitaram Jesus também.
Vai falar sobre pessoas que talvez conheciam muita coisa da palavra, mas não se arrependiam. Não eram como crianças diante do Senhor. Elas não eram moldáveis, elas não eram trabalháveis, elas não tinham esse coração quebrantado. E sabe, existe um obstáculo muito grande aí. Se você quer que o Senhor trabalhe na sua vida, você precisa entender o princípio do arrependimento. Porque se você acha que você sempre está certo, que você já sabe todas as respostas, talvez você vai estar agindo que nem os fariseus. Que achavam que tinham todas as respostas, só que aí o Messias passou na frente deles e eles não reconheceram o Filho de Deus. Eles sabiam todas as profecias a respeito do Messias, e aí o Messias passa na frente dos olhos deles, cumprem todos os sinais, cumprem todas as palavras, mas porque Jesus não era o que eles queriam que ele fosse, eles rejeitaram Jesus. Muitas vezes nós agimos assim dentro da igreja. A gente acha que a gente sempre sabe. A gente acha que tem todas as respostas, mas falta quebrantamento. Jesus chamou os pecadores ao arrependimento. Se você não se vê como um pecador dependente do Senhor, talvez está faltando um pouco de evangelho na sua vida. O convite é para quem está cansado. O convite é para quem sabe que não tem resposta em si mesmo. O convite é para quem sabe que não é seu próprio Salvador, mas que precisa do Salvador, certo? O convite é para quem não tem todas as respostas e fica muito frustrado. O Senhor tem esse convite para nós. Isso não é maravilhoso? E agora, analisando a segunda parte do versículo que fala sobre o jugo, eu queria convidar você a assistir as pinturas deste livro que eu fiz a respeito dessa lição. Vem comigo. A segunda parte do versículo fala sobre o jugo, certo? O jugo era um instrumento que ele era geralmente de madeira ou ferro também, enfim. Ele era usado para unir dois animais, geralmente os bois e tal, para transportar cargas ou fazer o arado, né? Enfim, para trabalhar juntos, para que os dois animais andassem no mesmo ritmo, um preso ao outro, né? Um submisso ao outro, eles andassem no mesmo ritmo para fazer o trabalho. Quando Jesus usa essa expressão, tomem o meu jugo, na verdade ele está dizendo sobre a gente andar no ritmo dele. Andar no ritmo de Jesus. A verdade é que talvez o maior ensinamento aqui desse texto seja esse: você viveu uma vida no ritmo de Jesus, sendo guiado por ele, vivendo o tempo dele, os pensamentos dele, os sentimentos dele, tudo a ver com Jesus. Provavelmente a gente se sente cansado e sobrecarregado porque a gente está andando num descompasso, a gente está andando num ritmo que é humano, que não tem nada a ver às vezes com Deus, ou até meio que tem a ver, mas não é bem o ritmo de Deus, sabe? E aí a gente fica cansado, a gente começa a ficar frustrada, distraída com tantas coisas, e isso vai acabando trazendo peso e peso sobre nós. Mas Jesus diz que o jugo dele traz uma suavidade, traz uma leveza, certo? Porque andar segundo os passos de Jesus, andar com Jesus, de fato é uma vida muito mais alegre, muito mais leve, muito mais pacífica. Você já deve ter passado por momentos de lutas, problemas, enfim. E quando você tá ali, mesmo em meio àquele momento, você tá buscando o Senhor, você tá lendo, tá orando, tá realmente empenhado e focado em Jesus. O que geralmente acontece? Os problemas não tomam o nosso coração. E por mais que a gente esteja cheio de tarefas, cheio, nós não nos sentimos cansados como antes. Talvez cansados porque o dia cansa mesmo, nós vamos envelhecendo, vamos ficar cada vez mais cansados, obviamente. Pais, estão sempre cansados, mas tô falando daquele cansaço mental, aquela sobrecarga mental, sabe? Esse cansaço, ele some, ele vai diminuindo cada vez mais conforme você se aproxima do Senhor. Jesus diz pra gente aprender dele, aprender do jeito dele. Por quê? Porque ele é manso e humilde de coração. Esse jeito de Jesus, de ser manso e humilde de coração, é o que vai trazer essa grande lição para nós de como viver. Quando Jesus fala que ele é manso é uma palavra que eu acho que a gente perdeu um pouco do significado dela, eu acredito. Manso, na verdade, não é aquela pessoa parada ou aquela pessoa que fica sempre para trás, sabe?
que não tem opinião. Às vezes a gente tem a impressão que manso quer dizer isso, mas não quer dizer isso. Manso é alguém que consegue controlar as suas próprias emoções. É alguém que tem domínio próprio. Você conhece esse fruto, né? Domínio próprio. É aquele que não é tomado por emoções. Ele sente emoções sim, mas quando essas emoções atrapalham a fé, ele consegue submeter elas ao jugo de Jesus. Ele consegue submeter elas ao ritmo de Deus. Sabe, muitas vezes a gente olha para uma promessa de Deus, por exemplo, uma palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida, uma direção, enfim. E essa coisa demora muito a acontecer. Ou um sonho mesmo que você tem em paz, que Deus está te direcionando. E daqui a pouco isso demora muito para acontecer e você quer dar o seu jeitinho. Nós estamos sempre procurando um jeito de fazer as coisas diferentes, de achar a solução em nós mesmos, de tentar conquistar as coisas com a força das nossas mãos, de tentar acelerar talvez um pouquinho o tempo de Deus, o tempo da promessa. Quantos de nós já não fizemos isso? Mas ser manso é saber esperar, é saber ser pacífico, é saber ter paciência e amor, mesmo quando tudo vai muito difícil, sabe? Está muito difícil. Eu penso que mansidão é uma qualidade muito nobre e muito rara hoje em dia. A verdade é que a gente vive num mundo de muita competição e de muita aceleração. Então, quem não é muito produtivo, logo fica para trás, logo é descartável, logo já perde o valor. Então você tem que se movimentar. E lá fora no mundo, talvez as pessoas digam até para você passar por cima de certas pessoas ou de certos valores. Mas o manso de coração, ele não segue o ritmo do mundo, ele segue o ritmo de Jesus. Provavelmente, talvez você esteja cansado, porque você está tentando produzir coisas, acelerar tempos, não esperar. Você está abrindo mão de valores, porque você acha que você tem que produzir, porque você não está se submetendo ao ritmo de Jesus, à mansidão que ele tem. E Jesus diz também que ele é humilde, e humilde é uma característica linda. E eu queria trazer a definição que eu vi no livro Manso e Humilde, que eu achei um livro fantástico. Esse livro fala que, nesse caso, a humildade de Jesus representa muito a acessibilidade que a gente tem. Como assim? Jesus é Deus poderoso, certo? Lá em João 1 diz que tudo foi feito através dele, que ele é a palavra que já estava antes do mundo existir. Ele é o Filho de Deus, ele é majestoso, ele é poderoso. Mesmo assim, Jesus se fez carne. Ele veio e habitou entre nós. Ele veio, imagina só, num corpo de um bebezinho frágil. Ele veio numa família muito simples e ele teve uma vida muito simples. Ele esperou 30 anos para começar o ministério dele. Jesus tinha essa característica de ser humilde, de ser grande, mas de um jeito que os olhos humanos acham que é pequeno. Isso é humildade. Ele se tornou acessível, apesar de que ele era muito santo, poderoso. E, meu Deus, por que ele ia conviver com pecadores como eu e você? Mas Jesus demonstra o caráter humilde dele, fazendo-se acessível. Hoje nós podemos estar com ele, ter uma amizade com Jesus, porque ele é humilde, porque ele não se vale do poder, do título. Antes disso, ele usa todo esse poder, toda essa grandeza dele para nos aproximar dele. Isso é humildade. Humildade também, eu penso que fala sobre a identidade que Jesus tinha em Deus. Sabe, Jesus não tinha inseguranças em relação a quem ele é no Senhor. Toda vez que a gente lê o livro de João, eu ando lendo aqui com um grupo na minha igreja, a gente sempre lê coisas como Jesus falando que o Pai revelou para ele, que ele sabe o que dizer, porque o Pai diz para ele dizer, porque ele sabe o que ele vai fazer, porque ele viu do Pai, sabe? Jesus tem uma segurança tão grande que ele é o Filho de Deus e que o Senhor está com ele, que ele também não fica competindo com ninguém, sabe? Ele não fica inseguro, ele só faz aquilo que Deus diz para ele fazer. Então, por que ele precisa ostentar? Normalmente a gente ostenta quando a gente quer parecer ser alguma coisa para alguém, né? Mas no Evangelho nós não precisamos disso. A mesma identidade que Jesus tinha, nós podemos ter também.
Nós somos adotados como filhos de Deus. E essa certeza de que Deus nos ama, de que Deus está trabalhando em nós, que nós somos pecadores, mas Deus está transformando a gente. Glória a Deus por isso. Isso faz com que a gente não precise mais procurar aparecer, procurar se aparecer, né? Ter um certo apoio, um certo elogio de outra pessoa, porque nós já temos todo o amor e aceitação do Senhor. E essas duas coisas, trazem descanso para nossa alma. Nosso mundo está caindo cada vez mais em competições, em falta de identidade, em pressão por produção, sabe? Por aí vai. Mas Jesus nos ensina a andar de outra forma, a andar no ritmo dele, sob os valores dele. E por isso que ele termina o versículo 30, dizendo que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Porque você pode escolher carregar o jugo de Jesus e andar, viver nessa vida sobre o ritmo dele, submetendo o seu coração ao coração de Jesus, ou você pode andar nesse mundo segundo o seu ritmo ou das outras pessoas. E aí você vai ser sempre muito cansado, muito sobrecarregada, porque você já não está mais indo. A primeira parte lá do versículo, você não está indo a Jesus. Você não vai achar outro lugar. Não vai achar outro lugar para descansar, a não ser em Jesus. É sempre em Jesus. Pensando sobre isso, eu escrevi um poema e parte dele está lá na lição do meu livro. Mas ele inteiro eu queria ler para você nesse vídeo. Diz assim: dono do meu tempo, eu quero confiar, mas é tudo tão difícil. Eu tenho uma pressa que me consome e tantas coisas para provar. Tu que vives em outro tempo, me ensina a desacelerar. Me dá esse olhar sem pressa, calmaria interna, eterna a vivenciar, ao manso de coração. Dentro de mim, coloca as coisas no seu lugar e que tudo que se desfaz dessa vida se mostra pequeno diante do meu olhar. Querido da minha alma, sussurra o meu coração. Tua voz me traz paz. Por favor, me lembre de novo da tua segura direção. Meu bem maior, eu sei que nasci só para te amar. Então limpa os meus desejos do meu ego forte e alma frágil. Hoje clamo que eles venham a perdurar apenas para te dar honra e glória e fazer o teu nome brilhar. Amém? Eu espero que esse vídeo te lembre do lugar de descanso em Jesus. Eu sou a Ana, ilustradora, escritora. Lancei um livro há pouco tempo de devocional com desenhos para colorir. Se você quiser conhecer, é esse aqui que está no vídeo. E o link está ali embaixo na descrição. Por favor, não esqueça de seguir, de compartilhar. Eu agradeço muito, me ajuda muito aqui, tá bom? Deus abençoe.